como membro da igreja mesmo, acho que eu estou uns 34 anos, por aí, 32, não sei bem. A igreja está completando 38 anos. E nós, como ministério pastor aqui, nós estamos há 24 anos. Já uma grande parte desses 38 anos, nós estamos aqui e os irmãos têm nos aguentado até agora. Não sei até que dia, mas por enquanto estamos aí. Então hoje, 38 anos, a Igreja Batista completa. Final de semana nós estaremos comemorando isso, no sábado e domingo. Desde já eu quero que você convide, venha participar conosco no sábado às 20 horas. O nosso tema é Semeando no Reino, e não houve assim uma intenção, mas este tema já foi decidido já logo no início do ano, mas parece que deu certo, que surgiu no nosso coração um desejo realmente de a gente revelar alguma coisa em relação à semente que essa igreja semeou em vidas que não estão aqui hoje e que estão em liderança de ministérios fora. Eu já tenho 4 vídeos de testemunho de irmãos que eu pedi, eles me mandaram, falando do que a Igreja Batista foi na vida deles, a Igreja Batista de Altaquari, pessoas que hoje são pastores, estão líderes do ministério. Quem vai estar trazendo a palavra, pregando aqui, alguém que nasceu dentro desta igreja, nasceu espiritualmente dentro da igreja aqui, cresceu, se tornou liderança, hoje está em Rondonópolis, é líder de jovens lá. Então assim, eu creio assim que tem alguma coisa para ser contado, tem alguma coisa, de coisas grandiosas, porque aquilo que Deus faz realmente é maravilhoso. Quem sabe no próximo aniversário você não vai estar mandando um vídeo. Não estou dizendo que você vai embora aqui de Itaquari, mas você vai estar testemunhando daquilo que Deus fez. Se nós fôssemos abrir para os que estão aqui, meu Deus, acho que uma semana de testemunho de vídeo era pouco, Então nós pegamos aqueles que estão distantes, E eu não sei, eu acho que nós vamos ter alguma surpresa, porque eu pedi para uma irmã que está em Cuiabá, ela falou: pastor, eu vou orar, e não sei não, eu estou achando que nós vamos ir, Então vamos ver o que acontece. Amém? Então não esqueça, sábado e domingo nós estaremos comemorando esses 38 anos. No final do culto eu estou falando um pouquinho mais a respeito disso. Eu quero compartilhar um versículo da palavra de Deus, que está lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. João 19, 30. Esse texto é um texto da crucificação de Jesus, e fala no momento culminante, no auge de toda a crucificação, quando Jesus realmente ele entrega o seu espírito, ele se rende à morte, e ele, nesta rendição à morte, ele faz uma declaração que muitas vezes nós não entendemos bem, e temos assim muitas vezes um pensamento equivocado daquilo o que Jesus realmente quis dizer com aquilo. E eu quero salientar isso hoje, falar rapidinho um pouquinho a respeito disso, e gostaria que você entendesse que tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que acontece tem um propósito. E se você veio a este mundo, é porque Deus tem um propósito na tua vida. E se você está vivo, é porque Deus ainda não concretizou o propósito dele na tua vida. Existe um propósito de Deus na nossa vida. Ninguém nasce por um acaso, Eu lembro quando a gente era menino em casa, a gente queria ofender o irmão, ele falava assim: você nasceu por descuido, São Pedro. Imagina, cada loucura, Alguém já falou isso para o outro, para ofender o outro? Quando não falava assim: você foi adotado. Você não é meu irmão, não. É uma forma de ofender, mas não existe isso, irmãos. Não existe descuido de ninguém. Você não é descuido, você é projeto. Você é plano de Deus. Você é algo que Deus idealizou. Você é algo que Deus planejou. Você é algo que Deus executou esse plano, este projeto, e realizou este projeto, e entregou este projeto na tua mão, na minha mão, na nossa mão,
para que nós viéssemos complementar, concretizar, realizar esse projeto de Deus. Até antes de nós existirmos, nós estávamos debaixo de uma plena decisão de Deus. A partir do momento que nós temos consciência, Deus diz: ó, meu projeto é esse, mas você decide, você escolhe, né? Ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem, mas você decide, e você precisa, e nós precisamos decidir de uma maneira sábia. João 19:30: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito, isto é, morreu. Essa declaração de Jesus: está consumado. Quando Jesus bradou na cruz: está consumado, ele não estava falando referente à sua condição de vida. Há uma tendência de achar que Jesus estava falando: estou morrendo, acabou, mas não foi isso. Esse está consumado, ele estava dizendo: está concluído, Pai, o teu plano e o teu projeto através da minha vida. Neste momento eu fecho esse parênteses da história minha para o mundo. Eu concluí aquilo que eu vim fazer, eu concluí aquilo pelo qual eu fui enviado por ti, eu realizei o teu plano, eu realizei a tua vontade. E na verdade, meu amado, esse é o plano de Deus para todos nós. Lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4, Jesus assim: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Novamente a palavra consumado, relacionando a tarefa que ele tinha que cumprir nessa terra. Qual era a tarefa de Jesus? Ele, através do seu amor, da sua entrega, que não foi uma condição de vítima e não foi uma condição de mártir, mas foi uma entrega espontânea dele. Através dessa condição de entrega, ele estava religando novamente o homem com Deus, que estava separado pelo pecado. Ele realiza esta obra. Ele diz: eu glorifiquei-te na terra, eu glorifiquei o teu nome. Através da minha vida o teu nome foi glorificado, o teu nome foi exaltado. A realização do propósito de Deus em Jesus foi esta consumação. Ele estava declarando que havia completado a obra destinada a ele. Diante disso, amados, nós entendemos, através da palavra, que Deus tem uma obra a que nós venhamos realizar. Como eu disse no início, ninguém nasceu por descuido ou por desprovidência. Não. Nós viemos a este mundo com um propósito de Deus, com um projeto, um plano de Deus. Assim como Jesus veio com um propósito, uma missão determinada por Deus, nós temos um propósito de Deus para a nossa vida. Jesus, ele se sujeitou à vontade de Deus, se submeteu à vontade de Deus para realizar este propósito. E através dessa sujeição, nós fomos alcançados e abençoados. E essa não é a primeira história bíblica. A palavra de Deus diz que Deus chama Abraão e tira Abraão do meio da sua terra, da sua parentela, e diz: através da tua vida, as famílias serão benditas na terra, as famílias serão abençoadas, se você viver este propósito. Abraão viveu o propósito de Deus, e as famílias alcançaram a bênção de Deus pela descendência de Abraão, que ela realmente chega até Jesus Cristo, realizando este plano. Existe projeto de Deus para a vida de cada ser humano. Deus, quando nos chama, ele diz assim: não, ele diz o teu nome, ele diz o teu nome, ele diz o teu sobrenome. A palavra de Deus diz que Deus chama as estrelas pelo seu nome. As estrelas, obra de criação. E você que foi feito à imagem e semelhança de Deus, será que Deus não dá atenção? Deus não se preocupa? Sim. E Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um projeto para cada um de nós. Em João 17,4 diz que Jesus
a declaração de Jesus, que ele, ao realizar a obra do Senhor, ele glorificou o nome do Pai. Nós, como cristãos, o nosso plano, o nosso projeto em viver essa terra é que através da nossa vida o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Amém? É isso, mãe? Amém. É esse o teu projeto, teu plano? Amém. Então, Jesus também realizou este plano, este projeto. Jesus concretizou isso. Ele glorificou o nome do Pai. E o texto diz que ele glorificou o nome do Pai quando foi consumado a vontade do Pai, a obra do Pai na vida dele. Nós glorificaremos o nome do Pai, o nome de Deus, quando a vontade de Deus se realiza na nossa vida. E aí muitas vezes que nós entramos em um grande conflito, porque para realizar a vontade de Deus na nossa vida, muitas vezes nós temos que contrariar a nossa vontade. Você lembra que Jesus disse para a mulher samaritana, Deus é? O que Deus disse lá? Cadê os bons de Bíblia? A conversa com a mulher samaritana no poço de Jacó, Deus disse para ela, Deus é carne? Deus é espírito. Colher de chá, né? Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Na constituição divina não existe a questão carne. Essa é a condição de diferença entre eu e Deus, entre você e Deus, entre nós e Deus. E esta é a condição que quer atrapalhar que o meu espírito viva um íntimo relacionamento com o Espírito de Deus. É aí que entra essa grande dificuldade. E Paulo fala isso lá na sua carta aos Gálatas, capítulo 5. Eu creio que os irmãos conhecem, decoram esse texto, que ele fala de uma guerra, de uma batalha, de um conflito que existe. E nós vamos falar aqui, você vai detectar este conflito em você, na tua vida, porque nós passamos por isso. Por quê? Porque nós somos compostos de carne. E a palavra de Deus diz que o meu espírito, ele quer fazer as coisas certas. O meu espírito, ele quer sujeitar a Deus. O meu espírito, ele quer andar em obediência ao Senhor. Mas a minha carne puxa ao contrário. A minha carne trabalha ao oposto. E Paulo chega um momento a dizer assim, que o bem que ele quer fazer, aquilo que o Espírito deseja, ele quer fazer, mas ele não consegue fazer. Muitas vezes ele faz o que a carne quer que ele faça. O mal, ele é levado a praticar o mal. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. E Paulo agora em Gálatas capítulo 5, do verso 16 ao 26, ele fala dessa conquista, onde a nossa carne precisa ser subjugada. Eu preciso subjugar a minha carne, eu preciso subjugar os meus sentimentos carnais humanos. E ele faz uma relação no versículo 16 aí, a respeito das consequências da carne. A Bíblia chama de frutos da carne. Aquilo que a carne produz, fruto é uma consequência. E ele fala dos frutos do Espírito, aquilo que o Espírito produz. E se você observar aí, você vai ver que os frutos da carne são as coisas que a nossa consciência, ela estabelece como coisas erradas, coisas que desagradam a Deus, coisas que nos separam de Deus. O versículo 19 diz assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, divisões, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Paulo ele faz essa declaração que uma vida em uma reação ou uma ação nesses conceitos, essas consequências carnais, elas estão fora do reino de Deus. Não há um domínio de Deus, reino é domínio. Se existe essas ações carnais, é porque não existe um domínio de Deus, um reino de Deus, uma autoridade divina sobre a vida do ser humano. Quando eu vivo a autoridade de Deus na minha vida,
eu estabeleço a autoridade espiritual sobre a minha carne. Nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. O espírito é o lugar da habitação de Deus, isso é intocável. Só Deus tem acesso ali. E quando Deus não tem acesso ali, esse espírito está, não sei de que jeito. Jesus fala para Nicodemos: você precisa nascer de novo. Quem nunca nasceu, eu não sei que estado está. Sinceramente, eu não sei. Existe na teologia uma divergência muito grande a respeito de alma, né? Alguém acha que Deus tem um depósito de alma. Quando alguém é fecundado no ventre da mãe, ele vai lá, cata uma alma e enfia nele lá, né? Eu não creio dessa forma. Mas existem muitas coisas loucas por aí, tá? Mas não vamos entrar nesse mérito. O que eu quero dizer é que nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. A minha alma quer realmente servir ao Senhor quando há uma ligação entre Deus e o espírito meu, onde há uma testificação espiritual, onde Cristo habita em mim. E quando eu vivo desta forma, eu subjugo a minha carne, que como consequência quer viver segundo a carne, fazendo obras que Paulo disse aqui, que eu já li. E essa ele disse algumas delas. Existem muitas outras, e nós três sabemos disso. Mas a palavra de Deus diz que para eu vencer isso, e para eu cumprir o projeto e o plano de Deus na minha vida, eu preciso subjugar isso, subjugar a minha carne, subjugar a minha boca, a minha língua, os meus atos, os meus pensamentos. Eu preciso exercer um comando espiritual sobre a minha vida. Mas para que isso aconteça, eu preciso fortalecer o meu espírito. Aí Paulo, lá em Filipenses, diz: tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é agradável, tudo de boa fama, se há alguma virtude, se isso edifica, pense nisso. Coloque isso para dentro de você. Porque Jesus disse que o homem do bom tesouro tira coisas boas, o homem do mau tesouro tira coisas más. E o coração é o nosso porta-joia. O nosso coração é o nosso porta-joia. E quando nós colocamos coisas ruins através do ouvido, dos olhos, no nosso coração, quando abrimos o coração, vamos dizer coisas ruins. Mas quando colocamos coisas boas, vamos dizer coisas boas. Mas para colocarmos coisas boas, nós temos que dominar, porque na realidade nós queremos coisas ruins, né? Se dá uma trelinha, como é fácil querer falar mal dos outros, né? Se dá uma cordinha, alguém já entra para aquele caminho, né? Mas olhar no espelho e falar mal de si, ninguém gosta. Por que isso? Porque nós somos carne. Há uma tendência de eu querer justificar o meu erro na vida do meu irmão. Ah, pastor, mas você está falando de mim, mas o fulano faz pior que eu. Não tem nada a ver com fulano. Se ele vai para o inferno, você não quer ir também. Eu preciso subjugar isso. De que forma? Eu preciso alimentar o meu espírito. Eu preciso colocar a minha vida de relacionamento com Deus. Eu preciso realmente mortificar a minha carne. Paulo, no capítulo 5, no versículo 17 de Efésios, de Gálatas, digo, ele diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito. Versículo 17. Porque a carne, essa outra versão minha diz assim, que a carne milita contra o espírito. Militar o que quiser, é lutar, batalhar, guerrear. E espírito aqui não é letra minúscula, é letra maiúscula. Quando a Bíblia escreve espírito letra maiúscula, é porque é o Espírito de Deus. Então a minha carne, ela combate o Espírito de Deus. Olha que atrevimento. A minha carne, ela milita contra o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, ele traz uma sequência de obras que contrariam a minha carne, para neutralizar a minha carne. Mas se eu ando segundo a carne e fortaleço essa carne vai ter força para resistir ao Espírito de Deus. E se eu resistir ao Espírito de Deus, eu não vou glorificar a Deus através da minha vida, e eu não vou consumar aquilo que Deus tem para mim. Esse negócio de falar assim: ó, isso está acontecendo comigo, que está escrito, tem que acontecer, isso é a maior mentira do inferno. Não existe isso. Isso é invenção do diabo para prender e amarrar as pessoas. Deus nos deu um livre-arbítrio. Ele subiu na cruz e morreu por nós. E ele diz: você pode escrever a tua história, mas se você quiser viver a história que eu escrevi, vai ser responsabilidade minha. E ele oferece isso para nós. Mas só que muitas vezes nós queremos ser dono do nosso próprio nariz.
e queremos escrever a nossa história, e muitas vezes erramos, falhamos, nos ferimos, nos machucamos, porque saímos do projeto de Deus, não consumamos a obra de Deus na nossa vida. O meu espírito quer consumar a obra de Deus na minha vida, a minha carne não quer fazer isso. É por isso que nós entramos sempre em contenda. O teu espírito quer buscar Deus, a tua carne não quer que você busque a Deus. O teu espírito quer orar, a tua carne diz que você está com preguiça. O teu espírito quer que você leia a Bíblia, e você quer ler a palavra, mas a tua carne diz que você está cansado. O teu espírito diz que você precisa ir no culto na quinta-feira, a tua carne diz que você não, é melhor você ir na pracinha, comer churrasquinho. O teu espírito diz que você precisa comer um churrasco espiritual, a tua carne diz que você precisa comer um churrasco da carne. E olha que um cheirinho de churrasco é bom, hein? O churrasco é melhor ainda, né? Não é pecado comer churrasco não, tá? Não vamos confundir não, tá? Senão eu já estou no inferno. Senão domingo no almoço aqui vai ter muita gente comprometida aqui, né? Vai ter um churrascado aqui. Essa é a nossa luta, amados. Você acha que Jesus não passou por isso? Ah, mas ele era o Filho de Deus. Ele era assim. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Mas o Verbo desceu da sua glória e fez-se carne. O Deus se encarnou, o Deus se revestiu de toda a fragilidade humana, de toda a condição miserável, para que você, eu e nós olhássemos para Ele e, Senhor, o Senhor venceu como carne, então eu tenho chance de vencer. Amém, Jesus. Existe uma esperança para mim. Eu preciso consumar a obra que Deus me deu para realizar. Hoje eu estava vendo na mídia, alguém postou algo assim: 2 felicidades na vida do ser humano, o dia que ele nasce. Eu não lembro se eu fiquei feliz o dia que eu nasci, né? Mas vamos lá. Pelo método antigo, acho que até chorei, né? Eu tomei umas bordoadas logo quando nasci. Onde pôs a cabeça e corro para chorar, né? Para abrir os alvéolos do pulmão, né? E a segunda felicidade é quando ele descobre por que ele nasceu, por que ele veio a este mundo. Tem gente que não consegue alcançar a segunda felicidade, não sabe por que estão neste mundo, desconhece o plano e o projeto de Deus, e vivem a vida toda lutando para escrever uma história, mas sempre a caneta acaba a tinta, nunca consegue. Vive a vida, está sempre no mesmo lugar, patinando, e não consegue avançar. É uma batalha, é uma luta. Paulo fala dessa luta, Paulo fala dessa guerra espiritual que nós travamos dentro de nós. O problema não está na igreja, o problema não está no irmão, o problema não está na liderança dos jovens, o problema não está no irmão Ronildo, o problema não está lá no centro terapêutico, o problema não está na casa do irmão, o problema sou eu sou o problema. Muitas vezes é fácil transferir o problema e jogar do outro lado do muro, falar: meu problema é meu vizinho. Eu sou o problema, eu sou o problema. Se eu não afinar a minha aliança com Deus para subjugar a minha carne que quer me levar para o inferno e fortalecer o meu espírito, eu não vou vencer. Eu vou viver a minha vida toda neste mundo insatisfeito, infeliz e eternamente sem comentar. Por isso eu tenho que fortalecer o meu espírito para que ele vença essa batalha, carne versus espírito. Eu creio que você entendeu essa guerra, eu creio que você vive isso, né? Você muitas vezes quer fazer algo, mas não consegue. Você toma uma posição, uma decisão na tua vida de não fazer mais determinadas coisas ou ter algumas determinadas atitudes,
mas quando você vê, está fazendo de novo. Isso quer dizer que nós somos carne, e sozinho nós não vamos conseguir vencer. Nós precisamos realmente nos aliar ao Senhor. Jesus, ele vivia ligado com o Pai. Ele vivia tão ligado com o Pai que neste momento crucial da crucificação, ele reclamou o abandono de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor virou as suas costas para ele. E ele clamou: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Deus não deixou de olhar para o filho, não por mágoa, não por ressentimento e nem por pena, mas a fealdade de Jesus era tão grande, ele se tornou tão terrível naquele momento, que Deus não resistiu a olhar para ele, porque os meus pecados estavam lá, naquela cruz, transparentes na morte de Jesus. Os nossos pecados estavam lá, e ele morreu pelas nossas transgressões, o que Isaías 53 diz. Nós precisamos nos posicionar, tomar uma atitude. Nós fomos chamados para consumar a obra pela qual o Senhor nos colocou. Deus tem algo na tua vida. Deus tem um propósito na tua vida. Talvez você não tenha ainda descoberto, mas se você buscar, Deus vai revelar a você. E esse propósito, conforme a própria palavra de Deus diz, e Paulo escreve, que é um propósito bom, perfeito e agradável, porque esta é a vontade de Deus para nós. Amém? Você quer assumir esse propósito? Amém. Nós falamos do aniversário dessa igreja, 38 anos, né? Eu não sei se essa igreja caminhou dentro dos propósitos literalmente de Deus, né? Talvez tenha resvalado, tenha escorregado, mas a palavra de Deus diz que o justo, ele não fica prostrado, ele se levanta. Ele se levanta. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele pode até cair, mas ele não fica caído, ele se levanta. E que nós possamos realmente tomar posse disso e ombrearmos esta causa, ombrearmos este projeto de Deus para nós e nos entregarmos totalmente à ação de Deus, ao mover de Deus. Eu quero fazer parte deste contexto, dos chamados para consumar. Eu não sei se vou ter oportunidade, mas a hora que eu fosse morrer, eu queria dizer para o Senhor: está consumado. Eu acho que eu fiz o que era para ser feito, né? Aí dali para frente, quem vai ter que fazer são vocês. Eu não vou fazer mais nada. Amém? Amém, irmão? Você entendeu a palavra? Amém? Você quer viver esse propósito de Deus na sua vida? Você quer que Deus olhe para você e fale assim: eu pude confiar em você e valeu a pena. Valeu a pena. Eu creio que Deus olhou para Jesus, e quando Jesus foi recebido no céu, né, depois que ele ressuscitou 40 dias e foi levado aos céus, eu creio que ele foi recebido com muita glória lá. Não consigo nem imaginar o que aconteceu no céu, apesar que a Bíblia não menciona nada disso. Mas a Bíblia diz que um salvo vale mais do que o mundo inteiro, o valor de uma pessoa humana salva, e o valor do Filho de Deus que deu a vida por toda a humanidade e que venceu toda a condição que tentava impedir este ato de redenção, de salvação, de libertação, de regeneração, de transformação. Eu creio que Deus olhou para Jesus e falou assim: valeu a pena, meu filho, valeu a pena, você é o cara. E eu quero que você, quando chegar no céu, Deus olhe para você e fale assim: você é o cara, você é a cara, eu confiei em você e valeu a pena. Curva sua cabeça, feche seus olhos.